Olá pessoal, estamos de volta aqui com os nossos vídeos sobre Microsoft Excel para cientistas e hoje a gente vai dar continuidade na utilização da ferramenta Solver do Microsoft Excel para tentar ajustar uma curva que se parece muito com uma curva de um oscilador harmônico amortecido. Um oscilador harmônico amortecido é um modelo físico bastante comum de se encontrar, né? A gente tem nas mais diversas aplicações. Tá? E o modelo mais simples desse seria um osciladorzinho massa-mola, em que você tem uma mola suportando uma determinada massa e no momento em que você coloca esse sistema para oscilar, essa massinha ela oscila por conta das forças da mola e ela sofre resistência do meio onde ela está oscilando. Então, ao longo do tempo, a amplitude de oscilação vai caindo. Tá? A gente vai ainda trabalhar com dados simulados. E a ideia é mostrar que o Solver é útil na análise de dados, ainda que eles não sejam tão convencionais como aquele que a gente mostrou no vídeo passado, que era basicamente um cosseno oscilando. Tá certo? Então vamos aqui passar para a nossa planilha do Excel. Esse daqui é um conjunto de dados que representa exatamente esse sistema físico que eu mencionei para vocês. Então está aqui, a gente tem uma determinada oscilação. E ao longo do tempo, né, ao longo da ocorrência dessas oscilações, a amplitude de cada uma delas vai diminuindo por conta do seu amortecimento. Tá? Como a gente já viu no vídeo passado, precisa habilitar a ferramenta do Solver. Nesse caso, eu já estou com ela habilitada aqui, então se a gente olhar nessa aba de dados, a gente percebe aqui que o Solver já está habilitado. Se no seu caso ainda não está, dá uma olhadinha no outro vídeo para aprender o como fazer, tá? E assim como a gente também já mencionou no vídeo passado, a gente precisa preparar a nossa planilha com os parâmetros de inicialização, a nossa curva modelo e a nossa métrica de avaliação, tá certo? Então vamos lá, para esse modelo físico que a gente está aqui tentando descrever, o que a gente tem é, novamente, um cosseno, só que agora modulado por uma função exponencial decrescente. Tá? Então a nossa função é basicamente uma amplitude vezes um cosseno de ômega-t vezes uma exponencial de menos gama, onde gama é o fator de amortecimento vezes t. Bom, então para começar a preparar a nossa planilha, o que a gente precisa começar a estipular são os valores que a gente vai usar na nossa curva modelo. Tá? Então, como a nossa função aqui é um cosseno modulado por uma exponencial decrescente, então eu vou colocar aqui, como a gente fez já nos vídeos passados, né, um A0 estimado, que vai ser a minha amplitude inicial. Vou colocar um F0 estimado, que eu vou estimar aqui em Hertz. Tá? E vou estimar o nosso fator de amortecimento gama, que vai ser estimado em 1/segundos. Tá? Além dos 3 parâmetros estimados, eu vou calcular o valor do Q quadrado, que vai ser o valor usado como métrica para avaliar se o meu ajuste está ok ou não. Tá certo? Com esses parâmetros aqui, com esses 3 primeiros parâmetros, eu vou ser capaz de gerar minha curva modelo. E aí nós vamos fazer exatamente como a gente fez no vídeo passado, em que a gente vai graficar a nossa curva modelo, vai dar uma olhada para ver se os nossos parâmetros iniciais estimados estão de acordo, porque como a gente já viu, se esses parâmetros não estiverem bem ajustados, o nosso algoritmo de ajuste pode convergir para um mínimo local e não para um mínimo global. Tá certo? Essa estimativa aqui ela pode ser feita de maneira inteligente. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa curva para tentar estimar de maneira mais apropriada os nossos valores A0, F0 e gama. No caso do A0, a gente já viu que como esse A0 vai multiplicar um cosseno e como ele vai multiplicar uma exponencial, para t igual a 0, a exponencial dá 1
o cosseno dá 1, então o ponto para t igual a 0 já vai ser igual ao próprio a 0. Se eu vier aqui no meu gráfico, no meu conjunto de pontos e der uma olhada, o nosso ponto inicial aqui está em torno de 10, né? Está entre 8 e 12, então eu já vou aqui começar colocando essa estimativa como sendo 10. Lembrem-se, não tem problema nenhum em fazer isso, quanto mais inteligente for a escolha dos parâmetros iniciais, maior é a chance de você ter sucesso no seu ajuste. O F0 eu também posso estimar de uma maneira bastante inteligente, né? O F0 é a frequência e eu sei que 1 sobre a frequência me dá o período de oscilação do meu sistema. Então, se eu der uma olhada aqui no meu conjunto de pontos, se eu pegar, por exemplo, esse máximo, que está aqui em torno de 2,5, e pegar aqui o meu próximo máximo, que está aqui em torno de 5, tá? Me dá um período de oscilação da ordem de 2,5 segundos. 1 sobre 2,5 segundos, né, ou algo aproximado disso, deve ser a minha frequência presente nesse sinal, assumindo, obviamente, que eu tenho uma única frequência. Tá? Então, se eu vier aqui e puser um valor de 1 dividido por 2,5, esse valor, que é 0,4, deve ser uma boa estimativa da frequência presente no meu sinal. O gama já é mais difícil, porque o gama eu teria que avaliar esse decaimento aqui, né, dos máximos do sinal, e avaliar de tal maneira a extrair qual é o parâmetro da exponencial que gera esse decaimento. Aqui é muito mais complicado. Eu vou chutar um determinado valor aqui inicialmente e depois, a partir do gráfico que a gente vai fazer, eu vou avaliar se ele está ok ou não. Tá certo? Que quadrado, em princípio, eu não vou preencher, porque depois a gente vai preencher com a soma dos desvios quadrados que a gente vai estabelecer ali. Na coluna E, eu vou criar a minha curva modelo, que eu vou chamar de A estimado. Vou começar aqui a atribuição do primeiro ponto, utilizando já o símbolo de igual, para que ele calcule o resultado da célula, né? Vai ser igual a 1 a 0. Vou usar aqui o meu atalho da tecla F4, porque eu não quero que ela seja incrementada, vezes um cosseno de 2π vezes a frequência F0, que também não deve ser incrementada, vezes t. Tudo isso vezes uma exponencial de menos gama, que também não deve ser incrementado, vezes t, que está aqui na minha célula C2. Tá certo? Se eu dou um Enter aqui agora, como já era esperado, meu primeiro valor assume o valor de A0, porque cosseno de ômega t para t igual a 0 dá 1, e exponencial de menos gama t para t igual a 0 também dá 1. Tá? Se eu der agora um duplo clique aqui na parte inferior direita da minha célula, ele vai calcular para todo mundo. E olha que interessante, ele já me mostrou aqui o gráfico em laranja, que eu já tinha deixado preparado para que ele mostrasse sobreposto ao azul. Tá? No final das contas, ponto 3 acabou sendo um bom chute. Se eu mudar aqui o decaimento para ponto 2 ou para ponto 1, tá? O que a gente vê é que agora a curva laranja ela está pouco amortecida com relação à minha curva real. Né? Então eu poderia vir aqui e tentar ajustar esse cara um pouquinho melhor, né? E tentar melhorar essa estimativa. Tá? Vamos deixar assim com ponto 2 mesmo, né, que claramente a gente está vendo que não está certo. Né? Vou agora criar a nossa métrica, que eu chamei de desvio quadrado, né? E que nada mais é do que o valor desse cara aqui, menos o valor desse cara aqui, tudo isso elevado ao quadrado.
para serem valores positivos. Tá? Somo aqui para todo mundo, né? E a soma de todos esses desvios ao quadrado é, na verdade, o que eu estou chamando de Qi quadrado. Então, vou lá, somo do primeiro ao último, e o valor que eu obtenho agora é 143,94. Tá certo? Muito bem. Planilha preparada. Graficamente, eu estou vendo que as minhas estimativas iniciais estão bastante próximas do valor que eu espero obter no final, tá? Mas para que eu não tenha que ficar variando os parâmetros todos manualmente para encontrar esse resultado, eu vou agora chamar o solver. E aí, se a gente chama aqui o solver, o parâmetro objetivo vai ser o nosso Qi quadrado. De novo, tentando encontrar o mínimo do Qi quadrado, variando agora os parâmetros A0, F0 e gama. Novamente, não vou utilizar nenhum tipo de restrição, usar o GRG não linear, curva suave e não linear, tá? E vou pedir para que o solver tente resolver o meu problema. Dá um OK aqui. Ele resolveu, encontrou parâmetros que otimizam, né, ou que, de certa maneira, representam adequadamente a nossa curva real, tá? Então aqui a nossa curva laranja é a nossa curva estimada e os nossos pontos em azul são os nossos pontos reais. Dá para ver que tem uma grande consistência entre esses dois. Quais são os parâmetros que aparentemente representam melhor o nosso sistema? Amplitude igual a 9,999972, que, como a gente já viu por uma questão de precisão, muito provavelmente é igual a 10, tá? O F0 é 0,4, o gama é 0,299998, então, de novo, por uma questão de precisão, isso aqui muito provavelmente é igual a 0,3, e isso tudo evoluiu para um Qi quadrado de 0. Então, isso mostra para a gente que o solver encontrou, de fato, a melhor solução. Tá? Então, na prática, dá para perceber que se eu conheço o meu sistema físico, eu sei qual é o modelo que melhor descreve esse sistema físico, dado que eu tenho um conjunto de parâmetros medidos nesse sistema, eu sou capaz de utilizar o solver, encontrar os parâmetros que se ajustam ao modelo de maneira a melhor representar o nosso conjunto de dados e, de uma maneira bastante confiável, extrair esses parâmetros a partir desses dados. Até agora, a gente está lidando com dados que foram simulados, sem ruído, e, obviamente, a gente encontra resultados bastante positivos. O que falta agora é, de fato, realizar um experimento. Tá? E esse é o próximo passo do que a gente vai fazer. Tentar, de certa maneira, dar um passo agora além, no sentido de realizar um determinado experimento, pegar um conjunto de dados real e, a partir de um conjunto de dados real, analisar de tal maneira a extrair essas informações. Tá? O passo a passo da ferramenta está aí, não é complicado, basta que você prepare a sua planilha da maneira adequada. Tá certo? Por hoje é isso, gente. Obrigado e até a próxima.